Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, com a garganta meio zoada, mas enfim. E hoje eu vou falar de mangá. Sim, não podia ficar sem falar muito tempo disso. Hoje eu vou falar mais precisamente de um mangá que eu li e me tocou o suficiente para eu querer conversar com vocês. É o primeiro de uma série de obras assim, tá? Que fique bem claro. Vocês já viram aí na thumbnail o título gigante, mas hoje eu vou falar de I Sold My Life for 10,000 yen per year. Basicamente, me confundindo o nome. Que é basicamente, eu vendi a minha vida por 10 milhões de ien por ano. De ienes por ano. E é um mangá que é adaptação de uma light novel chamada Mikankan no Koufuku. Ela foi publicada na Jump Plus com arte do Suguru Miyake. Arte do Suguru Miyake não, história do Suguru Miyake, arte do Soichi Taguchi. De agosto de 2016 até outubro de 2017, tem 3 volumes, a editora JBC publicou esse material por aqui, Aí eu não lembro se foi começo desse ano, não lembro. Essa é uma parte que eu realmente vou dever, que eu não lembro 100%. Não lembro se foi no começo desse ano, porque o ano passou muito rápido, ou se foi no final do ano passado, mas tá nesse período aí. Tá, se não me falha a memória foi esse ano. E ela publicou de uma vez só os 3 volumes. E qual que é a história, né, da série? Nós temos aí o nosso protagonista na vez, né, que é o jovem Kusunoki. Confundindo. Tô horrível hoje pra nomes. É o nosso protagonista, o Kusunoki, que é um jovem que não tem muita perspectiva de vida, é um rapaz desinteressado com a vida, que vive dentro de casa ouvindo música, consumindo livros e estuda. E um belo dia ele vai vender, né, o que ele tem lá pra comprar comida. E nisso, quando ele vai vender, os caras falam, ó, existe uma loja que ela compra sua saúde, seu tempo ou seu tempo de vida. Você pode escolher o que você deseja vender. E com base no que você deseja vender, eles vão te dar um preço. E ele vai lá, bonitinho. Ele na primeira pessoa que indica pra ele não acredita. Na segunda que ele indica, ele vai nesse endereço. E nesse endereço, ele descobre que realmente é essa possibilidade de vender. E ele decide vender o tempo dele de vida. E nisso a pessoa que vende pra ele, né, que é a Miyagi, que vai fazer a venda, que vai fazer a compra, né, que é a Miyagi, ela fala pra ele que ele tem essas possibilidades de vender. Ele decide vender o tempo de vida. E ela fala pra ele que ele terá mais 30 anos e 3 meses. E ele decide vender os 30 anos de vida dele, ficando apenas com 3 meses. E a gente vai acompanhar enquanto ele vai meio que percebendo várias coisas. E acompanhado da Miyagi, porque a Miyagi é quem faz a supervisão dele. E ao longo dos 3 volumes nós vamos acompanhando o quanto ele vai tendo essa percepção sobre a vida, sobre como ele viveu, sobre como a vida dele foi uma vida infeliz em diversos momentos. E por aí vai. Por que eu digo que essa obra me tocou? Eu vou entrar nesse primeiro ponto. A obra, ela me tocou muito porque ela te faz pensar em uma coisa, né? O que significa o seu tempo de vida pra você? Né? Se você soubesse que você tem mais 20 anos de vida e que você poderia vendê-los, e que pra você vender seria medido o seu grau de felicidade, seu grau de realização pessoal, seu grau de contribuição para a sociedade, o que você faria, né? E se você soubesse que, tipo assim, às vezes você acha que sua vida vai valer pra cacete e sua vida não vale tanto. É isso que a história faz você pensar. É isso que a história faz você analisar ao longo dos 3 volumes. Porque o nosso protagonista, né, o Kusunoki, ele é basicamente um cara que ele não teria uma vida produtiva. Esses 30 anos que ele teria de vida seria, tipo, um terror, seria um tormento, seria um negócio que você olha e fala, meu, isso não é vida. E às vezes a gente pensa muito na gente, assim, como pessoas que têm uma vida que, putz, será que eu sou feliz? Será que minha vida valeria tanto? E a história levanta muitas vezes esse questionamento de uma maneira muito sutil, vou colocar assim. Porque ela faz você pensar, porque você vai vendo o quão miserável e triste é a vida do protagonista. O quão ele tenta se agarrar em coisas que não vão trazer necessariamente uma salvação pra ele, só que ele quer se agarrar àquilo para tentar buscar uma paz. É muito interessante a forma como a narração trabalha isso. A forma como ele aprende.
a forma como ele vê o quanto a indiferença que ele tinha com relação a muitas coisas trouxe coisas que não foram positivas num longo prazo. O quanto ele sempre olhou os outros com uma atitude diferente, uma atitude superior, não foi benéfico. Isso é muito interessante, porque o autor ele realmente usa isso não de uma forma pra te dar um choque e você ficar cacete, mas é pra colocar isso na sua cabeça e você fica, mano, faz sentido. Porque a gente passa por 3 volumes, como eu disse, são 3 volumes. Então em cada volume a gente vai meio que percebendo o quanto esse personagem ele pode mudar, né? O começo a gente tem uma visão dele, no segundo a gente tem uma, e no terceiro é que a gente vai tendo uma visão melhor, que a gente vai vendo o quanto ele consegue de fato mudar. A história se preocupa muito com isso. Óbvio que ela tem suas aceleradas, porque são 3 volumes para adaptar uma light novel, não um livro. Mas assim, ainda com essas aceleradas, ainda assim com coisas que talvez fiquem meio distantes para algumas pessoas, inclusive até menciono aqui, né, faço essa menção, que depois que eu terminei de ler eu fui conversar com meu amigo Victor, com meu grande amigo Victor. Se ele estiver ouvindo isso, um abraço. E ele meio que falou pra mim que ele não gostou, e ele deu os pontos dele do porquê ele não gostou. Eu entendi, compreendi, inclusive falei pra ele os pontos que ele não gostou, que ele falou, meu, teve coisa que não teve tanta explicação, etc. E eu vi essas explicações que ele não viu tanto, e eu meio que peguei. Não é que eu peguei porque, nossa, eu sou pica. Não, é porque, tipo assim, realmente é um negócio que gera um pequeno incômodo, mas pra mim não gerou tanto. Então eu acabei comentando com ele, falei, não, mas isso aqui é mencionado assim, assim. E a gente meio que entrou nesse debate, mas ainda assim é uma obra que me fez pensar. Ela me fez refletir. Eu acho que, tipo assim, o principal ponto de qualquer obra boa é te levar a uma reflexão, e não uma reflexão parcial, especialmente quando ela é uma obra de drama. Porque obra de drama, ela geralmente vai ter um contexto que você precisa sentar e você precisa ter uma análise do que você tá lendo. Porque você precisa ter essa compreensão. Então quando você lê um I Sold My Life, você precisa entender que o valor em questão mencionado ali não é nem de longe um valor alto, entendeu? É um valor ok, mas não é um valor alto. E mais pra frente, quando você descobre certas coisas, você percebe que o rolê é um pouco mais embaixo, entendeu? Você descobre que existem muitos fatores, e é muito interessante a forma como o enredo trabalha isso, a forma como o enredo cria situações para que você também pense junto ali, e você comece a entender que a sua vida talvez tenha um valor muito alto, talvez não. O quanto você é feliz, o quanto você pode, né, com os pontos de partida que a vida te gera, criar uma nova identidade pra você. E quando eu digo nova identidade, não é você sumir no mundo, mas sim um novo começo. Você realmente fazer tudo diferente, fazer tudo melhor. A gente pensa que não, mas tipo, nosso tempo já é uma coisa finita, nosso tempo de vida então nem se fala. E a série trata muito disso. Porque, por exemplo, não dando spoiler, porque isso não é spoiler, isso inclusive é uma menção um pouco mais pra frente, né? Se não falar memória, tá dentro do primeiro volume ainda. Mas ainda assim entra um pouco na questão geral, que é o que você pode vender. O tempo de vida é basicamente o período que você tem ainda restante de vida. Então, vamos supor, você encurta o seu tempo de vida na Terra. Enquanto você ainda tem tempo, beleza. Se você só tiver 3 dias, você não tem ninguém pra te monitorar, porque em 3 dias já era. Quando você tá ali nos 3 meses finais, tem alguém que te monitore, então tem todas essas questões. Quando é o seu tempo, você vira um monitor, alguém que vai observar. Isso a série deixa muito claro. E isso você faz pra quê? Você vai monitorando as pessoas e você gasta seu tempo. Então, às vezes você vai ficar lá, vou ficar 10 anos monitorando. Se você tem, 15 anos, você vai sair com 25. Se você tem 20, você vai sair com 30. Né? E você vai parar. Então, assim, existem diversos critérios ao longo da série que vai te explicando, vai te situando de muitos pontos. E é muito interessante como o enredo, ele tenta ser responsável no que ele tá te passando. Ele não faz isso de uma forma leviana, ele não faz isso de uma forma irresponsável, ele realmente trabalha muito pra, tipo assim, você entender que o tempo ele é uma coisa preciosa, né? Inclusive quando a gente fala em tempo de vida, a gente nunca sabe o que nós vamos fazer amanhã, o quanto as oportunidades que a gente tem ao longo da vida podem mudar todo o jogo.
Então a gente vê isso muito na visão do protagonista. Porque o protagonista, ele não tem essa noção muito de que a vida pode ser boa. Até que ele começa a ver o quão miserável a vida dele é. E eu tô focando muito nesse ponto porque é um fato que é muito evidenciado. O quão ele sempre foi aquela pessoa que evitava outras pessoas. E por ele fazer muito isso, ele não tinha aonde se agarrar. E quando ele tenta, ele só se decepciona, né? E são coisas que só vão fazendo com que ele perceba que, tipo, preciso recomeçar. Preciso fazer meu melhor. Preciso, de fato, entender quem eu sou. Até o momento que ele, de fato, entende. Então, tipo assim, nós temos 3 volumes que são muito bem escritos, né? É muito acima da média, obviamente, do que você pode caçar por aí pra ler. E tem uma arte bem simpática. Então, assim, é uma coisa que funciona muito bem. Uma junção muito simbiótica. Que funciona de uma maneira que realmente leva a refletir. Eu admito isso porque, assim, do que eu tô lendo atualmente, né? De leitura. Isso tava na minha pilha de leitura há muito tempo. E eu decidi, na semana que passou, que eu decidi essa gravação, sentar um dia e ir pro trabalho lendo. Eu li um volume em um dia e os outros 2 eu li no outro. E cara, quando eu terminei, eu tava estarrecido, porque eu fiquei, mano, isso faz muito sentido comigo, isso faz muito sentido com muitas pessoas. E às vezes a gente não quer ler, porque a gente fala, é drama, é desconhecido. O que não entra muito nesse caso, porque pelo que eu vi, a obra ela meio que tá esgotada. Então o pessoal realmente procurou, correu atrás pra ler, porque viu que teve muita gente que falou bem. E é uma obra que merece qualquer elogio que a gente ceda a ela, porque ela é muito legal, ela é uma obra muito consistente e, acima de tudo, é uma obra que você que dá uma chance, você vai se surpreender muito positivamente. Ela é uma obra que, sim, ela é recomendável para qualquer pessoa que goste de um bom quadrinho, que goste de uma boa obra, e que esteja procurando algo que vai te fazer olhar a vida com uma nova perspectiva, especialmente aqueles novos começos, sabe, que você tem. E isso é o mais legal, e isso é uma coisa que é muito boa. É quando você termina uma obra e você fala, puta, eu posso ter uma nova perspectiva sobre diversas coisas, que é uma coisa que nós não temos. Então, assim, é uma obra que eu super recomendo, entende? E como eu disse, fazendo um paralelo com outras coisas que eu leio, é tipo, eu diria que a cabeça que eu tive quando eu terminei é basicamente a cabeça que eu tenho quando eu termino o volume de Video Guy, que é a cabeça de que um drama bem trabalhado, mesmo com pequenas falhas, ele ainda assim é acima da média. Ele ainda assim é bom de você ler, você sentar e falar, mano, isso aqui é interessante. Então é uma recomendação minha, sim. Se você puder, leia, dê uma chance pra essa obra porque ela é muito boa. Eu não sei se tem digital, físico, eu sei que estava esgotado em alguns lugares, mas se tiver digital, os links estarão na descrição, obviamente, para vocês lerem, para vocês irem lá e conferirem o digital. E além disso, é um título que eu realmente recomendo muito, que se você tiver a oportunidade, leia. Se você já comprou e você tem ele parado na estante, leia. Se você ainda não comprou e você achar a preço de capa, pega e lê, mano. Você não tem nada a perder e eu garanto que você vai gostar bastante. Beleza? Só lembrando novamente que esse é um título curto, objetivo e é uma indicação que poderia sim ir para um pilha de leitura, só que eu quis fazer um episódio à parte. Porque o pilha de leitura muito provavelmente será outra coisa e vocês vão saber no sábado, porque nem eu ainda decidi. Tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Eu fico aí minha segunda indicação dessa semana. E só mencionando para vocês, tá? Como eu sempre menciono, o Comentando, ele tá disponível nos principais agregadores: Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast, além de diversos outros agregadores, graças ao onde eu hospedo ele, que é no Anchor. Então, dá aquela bisolhada lá no seu podcast, no seu agregador favorito, muito provavelmente tá lá. Se você ainda não tem aí, não colocou o podcast como favorito, não tá seguindo, segue e ativa aí para notificar você toda vez que tem episódio novo. Comentando, ele é um podcast semanal, mas ele pode sair de 1 a 3 episódios, então é sempre bom você ter aí ele linkado para você conseguir ouvi-lo e aproveitar da melhor maneira possível. Outro ponto que eu acho legal a gente mencionar: se você tá caindo de paraquedas nesse episódio, porque você viu no meu Twitter, você viu no meu Instagram, você viu nos links que eu coloco, whatever, já vai ouvir outro. Indica pro coleguinha e vai ouvir algum outro episódio aí. Pela contagem geral, esse episódio, na soma total, contando especiais, contando extra e tudo mais, esse aí já é o 97 e 98. De um geral.
E esse episódio na cronologia normal é o 78. Então ouve que provavelmente você vai achar algum episódio aí que você vai curtir, você vai se divertir. Além dos que virão, então não deixa realmente aí de fazer esse acompanhamento. Quer me seguir nas redes sociais? Estão aqui embaixo, o Instagram e o Twitter, né? O Instagram que é o SR_Raposo, o Twitter que é o Paulo_Raposo, ambos com o Raposo com Z. O meu canal do YouTube também tá aqui embaixo, tá parado por hora, mas volta nesse mês de novembro, então também já dá aquele like maroto, dá aquele seguir maroto, já confere os vídeos, tem de Google 13, tem de Vanguard, tem uma porrada de coisa pra você que gosta, e vai lá. Dá aquela seguida que eu garanto que vocês vão achar muito material legal. Por último, não menos importante, eu produzo textos e tudo mais. Então todos os links estão nas minhas redes sociais também, então não deixem de dar esse page view, beleza? E não esquecer, esse episódio tá saindo numa quinta? Tá saindo numa quinta. O episódio de sábado tá logo ali. Não deixa de ouvir porque vai ser bem bacanudo, beleza? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!